Agora, Vinícius Miguel, representante da ANSED. eu ia passar para a Mário, então volto para cá. Para o senhor Vinícius Miguel, representante da ANSED. Depois passo para a Mário. Muito obrigada. Uma boa noite a todas e todos aqui. Eu gostaria de, antes de tudo, fazer um brevíssimo introito. Meu nome é Vinícius Miguel, eu sou um dos coordenadores, nós temos uma coordenação colegiada na ANSED, que é a Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é uma rede, um pool de organizações de centros de defesa, que são as nossas unidades base, e temos mais de 30 unidades espalhadas por todo o país, fazendo as diversas atividades de advocacy, de litigância estratégica, de defesa de crianças e adolescentes em conflito com a lei ou vítimas da criminalidade e da violência nas mais diversas formas. Bom, feito essa brevíssima introdução e já deixando um indicativo que, se alguém tiver algum interesse, fazer uma busca sobre a ANSED nos sistemas de busca e facilmente poderá ter acesso a mais informações, gostaria de parabenizar a senadora Lidse e o senador Lindbergh pela realização dessa audiência pública em particular, mas de modo muito mais ampliado a realização dessa CPI, que eu não tenho a menor dúvida de que é a mais importante CPI em funcionamento nas duas casas legislativas no atual momento. E registro que eu não tenho dúvidas disso, porque é uma CPI que se preocupa com grupos vulneráveis, grupos minoritários, grupos em posição absolutamente desfavorável por conta de questões sistêmicas e estruturais e que tão pouco são notadas e percebidas pelo Parlamento. Eu acho que essa é uma ocasião muito singular e que todos os elogios, todas as louvaminhas seriam insuficientes para descrever a grandeza do trabalho dessa comissão. Ademais, ela tem ainda mais importância nesse contexto de retração e retirada de direitos, de retrocessos sociais e de avanços conservadores, uma maré agourenta contra pobres, contra minorias, contra indígenas, contra quilombolas, contra todo um conjunto de oprimidos e explorados, não só no Brasil, como em um contexto latino-americano. Então, nesse sentido, embora pareçamos poucos, eu não poderia deixar de registrar, não só pessoalmente, como em nome da ANSED, os elogios à senadora Lidse e aí ao senador Lindbergh, que também tem assumido essa posição de frente nessa comissão. Então, em nome de todos os nossos bravos e bravas combatentes, o nosso muito obrigado. Eu acho que eu tentarei ser breve. Eu estruturei a minha apresentação, o que eu espero que seja minimamente uma contribuição para os trabalhos da CPI, em um momento de introdução e um momento de propostas. Como introdução, eu acho que o Wesley tão belamente colocou que hoje a exceção, o estado de exceção surge como regra e como parâmetro de normatividade, principalmente para os territórios empobrecidos. Nessa maré conservadora, não poderíamos deixar de registrar todas essas propostas legislativas de criminalização da liberdade de expressão, de redução da maioridade penal, de ampliação do tempo de internação, de mais e mais tipos penais de todas as ordens, aprovados sistematicamente pelas casas legislativas, e de um olhar de pânico institucionalizado, criando uma paranoia e uma histeria coletiva na sociedade. Muito distantes de uma conjuntura de uma ocupação militar estrangeira como a Palestina, não imersos em trágicas guerras como a Síria e o Iraque, no entanto, não podemos celebrar a distância de um quadro desalentador. Não tão desalentador como aqueles quadros de escassez sistêmica de alimentos ou de desastres ambientais ou os casos de ocupação estrangeira ou guerra civil, como mencionados. O Brasil vive a sua própria guerra civil, a sua própria tragédia. Temos um paradoxo, aí muito bem posto, de como promover a dignidade humana em uma era de extremos. Um país que, embora muito tenha avançado, ainda convive com profundas desigualdades e assimetrias sociais. Não podemos perder de vista que a negação de direitos sociais, econômicos e culturais, a pobreza extrema e a miséria também assassinam a juventude. Isso é algo que jamais podemos perder de vista. Eu não me sentiria bem
se não registrasse ainda dois elementos aqui muito centrais, que é a falência absoluta do sistema punitivo, como o senador Lindbergh mencionou. Hoje, nesse exato momento, o sistema socioeducativo do estado do Ceará está em bancarrota. Inúmeras rebeliões, assassinatos, denúncias de torturas, e que isso é simplesmente algo representativo, significativo do que é o sistema punitivo para e contra a juventude. O Ceará não é o único caso. Outro exemplo, outro caso que eu também não dormiria em paz se deixasse passar essa oportunidade de registrar, é o assassinato de outros grupos de crianças e adolescentes também sobejamente desprezados, a juventude quilombola e a juventude indígena. Eu sou e moro em Porto Velho, Rondônia, e muitas vezes essas peculiaridades e diversidades socio-regionais são ignoradas em se discutir a temática de um assassinato e um extermínio da juventude. Bom, nesse caso, temos uma sociedade do espetáculo, em que a violência surge como mediadora social. O sofrimento é mais e mais pedido. Obviamente, o sofrimento imposto, como Wesley também anotou, a uma população absolutamente desprezada, excluída de políticas sociais e desassistida pelo Estado. Estado esse que se apresenta como uma grande estrutura capaz de promover uma nova forma de violência, além da violência social, a violência de Estado, retroalimentando uma paranoia coletiva e uma síndrome do pânico, não como uma psicopatologia individual e um caso à parte, mas algo generalizado e socialmente enraizado. A hipertrofia do cárcere como instrumento de gestão da miséria, nesse quadro de luxúria punitiva, parece coroar todo esse cenário. Queremos mais e mais prisões, mais e mais cadeias. Queremos mais e mais punições para todos aqueles que acabamos por eleger como inimigos da ocasião, como inimigos do momento. E aí, já partindo para a questão de alguns achados, eu gostaria de ter a oportunidade de encaminhar isso como um breve relato por escrito para essa comissão, mas o que acaba sendo o restante dessa receita da morte é um acesso de armas, uma conjuntura de álcool, privação de direitos e de lazer. Numa ausência de cultura, a violência e a morte são, sim, um espetáculo. A ausência de accountability, né? A ausência de mecanismos de controle das forças de segurança. O PL 4471, que versa sobre o fim dos autos de resistência, encontra-se paralisado, estancado. Há uma incomunicabilidade dos órgãos de segurança, que acarreta todo um conjunto contraditório de medidas, sem uma autuação pautada em inteligência e investigação, mas sim um modelo belicoso de guerra que manda jovens pobres que são policiais para matar e serem mortos por outros jovens que não são policiais e que caíram nas garras do crime. Nesse exato momento, falamos em um amesquinhamento do direito de defesa, quando inexistem estruturas suficientes para o atendimento dos hipossuficientes, não há defensoria pública, não há advocacia pro bono em larga escala, não há nomeação de advogados dativos, e isso estimula uma política de hiperencarceramento e dificulta a responsabilização não só do Estado, como de atores individuais que tenham cometido ilícitos contra a juventude. E há, de modo muito mais amplo, impunidade e negativa do acesso à justiça. Parte final, se me permite, presidente, eu rascunhei algumas mudanças, encaminhamentos, que eu chamaria de, no desenho institucional, nós precisamos ampliar o controle de armas de fogo, principalmente focalizando o tráfico internacional. Sou de uma região de fronteira, Rondônia. Brasil é um país fronteira, né? Há uma fronteira seca, fronteira molhada, com todos os cantos. Falamos do tráfico de drogas, mas pouco falamos do tráfico de armas, de alto poder de fogo que ingressam ilegalmente em nosso país e que não há uma estratégia articulada de enfrentamento e de pouca comunicação entre os órgãos de defesa e de segurança, de defesa nacional e de segurança pública disso. Não temos mecanismos de uma cultura de paz e de não violência, com a promoção de valores do diálogo e de uma educação em direitos humanos, inclusive com o fomento de organizações da sociedade civil, da imprensa e universidades.
Não temos uma estratégia ou uma política que fomente métodos desencarceradores, como a justiça restaurativa e terapêutica, ou formas de responsabilização que não visem exclusivamente a inserção do indivíduo no sistema prisional. E aí não podemos deixar de lembrar, sempre e toda vez, que o cárcere é uma caríssima fábrica de tormentos e de degradação do humano. Precisamos pensar ainda mais canais que permitam a recepção de denúncias, o escoamento de notícias de violações de direitos e avaliações de políticas. E aí, já que falamos do extermínio da juventude, algo que pense o protagonismo da juventude. Em termos de segurança pública, é necessário discutir e pensar em diálogo com as estruturas de segurança, com as universidades e com a sociedade, o aumento do tempo preparatório para o ingresso na carreira dos integrantes de segurança, com uma melhor formação, uma melhor capacitação. É necessário, além do tempo preparatório inicial, o investimento em programas de formação continuada, também com ativa participação da sociedade e universidades. É necessário assegurar um acompanhamento terapêutico com redes de apoio e medidas de escoamento da atenção decorrente do trabalho para os agentes de segurança, quiçá por meio da promoção de cultura e lazer para estes mesmos. Assegurar efetividade e transparência nas corregedorias e ouvidorias, com permanente acompanhamento e monitoramento social. Quase nenhuma corregedoria ou ouvidoria das estruturas, seja de administração penitenciária, de justiça penal ou de segurança pública, fomentam e estimulam a participação da sociedade e disponibilizam de modo proativo dados sobre o que é feito. E se esses dados não são disponibilizados à sociedade, à imprensa e à universidade, pouco podemos avaliar, monitorar, criticar e pautar esse tema. Precisamos sensibilizar os agentes de segurança a partir de revisão periódica de procedimentos e táticas. Parece que são elementos que levam à profunda exclusão. O parlamento, a sociedade, a universidade não dialoga, não avalia, não discute com os agentes de segurança seus procedimentos e táticas. E essa impermeabilização, essa ausência de diálogo tem levado a uma espécie de isolamento, de insulamento dos grupos de segurança e da sociedade. E aí, em termos finais, precisamos ampliar o acesso à justiça, aumentando o quadro de defensores públicos, pensando ainda na efetivação de participação da sociedade, via escolha democrática da ouvidoria dessas defensorias, algo já previsto em lei e em nenhum lugar do país efetivado, fomentar a contratação de defensores dativos com remuneração compatível à honorabilidade da advocacia, promover a articulação e mobilização da sociedade civil para a promoção de defesa de direitos, podendo aí contar com o financiamento dos fundos de direitos, aproximar, e isso é muito importante, os integrantes do parquê, de todos os ministérios públicos e da magistratura dos cidadãos, rompendo esse paradigma do Estado juiz em sua torre de Ivoá, completamente isolada da advocacia, do parlamento e da sociedade. E aí, finalmente, não perder de qualquer modo de horizonte que a questão é completamente distante de soluções fáceis. Ao contrário, é dotada de grande complexidade. A imutabilidade da sociedade é uma patologia e uma ideologia, adoece mentes e obscurece a percepção social, mas que possamos ser contagiados por uma doença incurável, e eu acho que é por isso que estamos aqui nessa CPI hoje, e essa doença incurável é a esperança, que é capaz de estancar a hemorragia de mártires da humanidade e propor uma sociedade melhor. Muito obrigado.